Queridos irmãos, é com muita alegria que dentro desse tríduo da vida consagrada sacerdotal queremos dar graças a Deus por esse grande carisma que é o sacerdócio para toda a igreja. E hoje, nesse dia 2 de agosto, nessa terça-feira, dia em que nos consagramos a Deus, à palavra de Deus, queremos com muita alegria agradecer a Deus pelo o dom que Ele nos faz também no nosso carisma de termos padres, seminaristas, consagrados, homens que querem dar a sua vida pela nova evangelização. Então, nesse tríduo que vivemos, queremos nos alegrar profundamente e queremos exortar a todos a rezar pela santificação do clero. Quer dizer que toda a igreja reza e pede que o Senhor nos envie santos e numerosos sacerdotes. Hoje no nosso livro de vida é o número 253, que vai nos falar de um assunto muito importante. O contrário da verdade é a mentira, mas sobretudo o orgulho. Às vezes não damos conta disso. O contrário da verdade é a mentira, mas é sobretudo o orgulho que vem ferir a verdade e a graça em nós. É o contrário da humildade e da verdade. Este orgulho manifesta-se nas nossas relações mútuas bem mais facilmente com aqueles com quem vivemos do que com aqueles com quem nos cruzamos apenas por alguns minutos. O orgulho cega. João 9, 39 a 41. Então Jesus disse: para um discernimento é que vinha este mundo, para que aqueles que não veem vejam e os que veem tornem-se cegos. Alguns fariseus que se achavam com ele ouviram isso e lhes disseram: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos não teríeis pecado, mas dizeis: nós vemos, vosso pecado permanece. A grande graça de discernir que aquilo que vem ferir a verdade é não só a mentira, mas sobretudo o orgulho. Por isso, devemos pedir santos, numerosos sacerdotes, humildes sacerdotes para um grande ministério, para um grande sacerdócio, humildes consagrados para uma grande vida consagrada à evangelização, porque como formadores de consciência devem formar as consciências para uma consciência reta e por isso humilde. Santa Teresa d'Ávila dizia: a humildade é a verdade e a verdade é a humildade. Hoje a primeira leitura, Jeremias 30. A palavra do Senhor foi dirigida a Jeremias da parte do Senhor nesses termos. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: escreve para ti um livro com todas as palavras que eu te dirigi. Sim, assim disse o Senhor: incurável é a tua ferida e a tua chaga não tem remédio. Não há ninguém para defender a tua causa, para uma úlcera há remédios, mas para ti não existe cura. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, não te procuram mais. Porque eu te feri com um golpe de inimigo, com um castigo terrível, por tua falta que é grande e por teus pecados que são numerosos. Por que gritas? Por causa da tua ferida, tua chaga é incurável. Porque tua falta é grande e os teus pecados numerosos é que eu te tratei dessa maneira. Assim disse o Senhor: eis que mudarei a sorte das tendas de Jacó, terei compaixão de suas moradas. Uma cidade será reconstruída com suas ruínas e um palácio será instalado em seu verdadeiro lugar. Dele sairá ação de graças e gritos de alegria. Eu os multiplicarei, não diminuirei mais. Eu os glorificarei, não serão mais humilhados. Seus filhos serão como outrora. A assembleia será estável diante de mim e eu castigarei a todos os seus opressores. Surgirá dela o seu chefe, seu soberano será no seu meio. Eu farei aproximar-se e ele se achegará a mim. Com efeito, quem teria coragem de aproximar-se de mim? Oráculo do Senhor. Sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Muito forte essa experiência do profeta que sente que uma chaga incurável, que uma ferida profunda que parece que não tem cura, habita no seu seio. E como que se um momento de tormento em que a pessoa sente que não tem ninguém que a defenda, ninguém que possa sustentá-lo, que possa protegê-lo, que possa dar-lhe essa unção. A tua ferida, a tua chaga é incurável, porque a tua falta é grande e teus pecados numerosos, é por isso que eu te tratei dessa maneira. E o Senhor vai dizer: eu mudarei a sorte, a tua sorte. Quer dizer que Deus, apesar de reconhecer os nossos pecados,
Deus vai usar não de justiça apenas, mas Ele vai usar da misericórdia. Ele vem mudar a sorte, Ele terei compaixão das suas moradas. Uma cidade será reconstruída e um palácio será instalado no seu verdadeiro lugar. Deus, quando visita uma alma que se sente despedaçada, destruída, arruinada, cheia de feridas, Ele não vem com o dedo julgador, como é a capa desse compêndio desse ano. Ele não vem para te acusar, Ele não vem para apontar o dedo. Ele vem para te reconstruir, para te restaurar, para refazer a sua morada dentro de ti. E aí o Senhor faz essa profecia de gritos de alegria e de fecundidade. Multiplicá-los-ei, não diminuirão mais, eu os glorificarei, não serão mais humilhados. Terão uma assembleia estável, com efeito, eles se aproximarão do Senhor e o Senhor será o seu Deus. No momento em que tocamos a nossa vulnerabilidade, que tocamos a nossa miséria, Deus faz dessa ocasião uma ocasião de misericórdia. Dá-me a tua miséria e eu te darei a minha misericórdia. É uma palavra muito forte de Jesus a Santa Faustina. Dá-me a tua miséria e eu te darei a minha misericórdia. E os sacerdotes, os consagrados, são esses templos, esses canais privilegiados da misericórdia de Deus. Então, peçamos por eles nesse tríduo da vida sacerdotal, peçamos que o Senhor nos dê santos sacerdotes, santos confessores, para que possamos fazer essa experiência lá onde tudo parece destruído, desarmonioso, tudo que parece gritar dentro de nós possa receber o bálsamo da divina misericórdia. Salmo 101. As nações temerão o nome do Senhor e os reis todos da terra a tua glória. Quando o Senhor reconstruir Sião, Ele aparecerá com sua glória. Ele se voltará para a prece dos desamparados e não desprezará a sua prece. Isso será escrito para a geração futura e um povo recriado louvará o Senhor. O Senhor se inclinou do seu alto santuário e do templo contemplou a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Os filhos dos teus servos habitarão seguros e sua descendência se manterá em tua presença. Para proclamar em Sião o nome do Senhor e em Jerusalém o seu louvor, para se unirem povos e reinos para servir ao Senhor. Esse salmo é um salmo belíssimo que vem profetizar justamente essa obra de recriação que é misericórdia e só ela pode fazer em nossos corações. Um povo recriado louvará o Senhor. O Senhor vem para nos visitar nas nossas ruínas, naquilo que é vulnerável, naquilo que é fraco, para nos recriar. Mateus 14, 22 a 36. Logo em seguida, Jesus forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele os despedisse às multidões. Tendo-os despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao voltar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles, caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam: é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo: tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Pedro, interpelando-o, disse: Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu: vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou. Repreendendo o homem fraco na fé: por que duvidastes? Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Terminada a travessia, alcançaram a terra de Genezaré. Quando os habitantes daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia da sua chegada por toda a região e lhes trouxeram todos os doentes, rogando-lhes que tão somente tocara a orla da sua veste. E todos os que tocaram foram salvos. Então, um belo hoje, essa experiência de Jesus que atravessa as águas, que caminha sobre as águas, que vai ao encontro desses naufragados no medo, na angústia,
nos pecados, porque para o povo hebraico, quando a pessoa está no mar, ele está sediado de todos os demônios, então ele vive essa vida instável das paixões, e Jesus vai justamente nos visitar aí. Ele vai ao encontro de tudo que é turbulento, de tudo que é agitado, para pacificar. E o pior é que no meio das tempestades da alma, a pessoa que está sofrendo, ela não reconhece muitas vezes a presença de Jesus. Jesus vem ao seu encontro, Jesus quer fazer uma obra maravilhosa na vida daquela pessoa, mas a pessoa está tão agitada, tão perturbada, que ela não reconhece a presença de Jesus. Jesus vem para falar aos nossos corações. E aí o Senhor vem verdadeiramente para cuidar da nossa alma e para nos curar. E esse gesto tão bonito, com a chegada de Jesus, todos queriam que apenas tocassem no manto de Jesus, com a certeza de que bastaria tocar o manto para serem curados. Todo tipo de doentes, Jesus veio para curar. Hoje celebramos São Pedro Eymar, que é conhecido por essa grande devoção do Santíssimo Sacramento, e também desde criança ele, ao receber a primeira Eucaristia, surgiu nele esse grande desejo de ser sacerdote. Ele vai nascer na França, na diocese de Grenoble, em 1811. É o último de 10 filhos, 8 dos quais falecidos na jovem idade. Então imagine o sofrimento dessa família, que de 10 filhos, 8 vão falecer. E ele, devido à sua saúde frágil, teve que deixar o seu lado desejoso de ser missionário ao longe. E então entrou, apesar de toda a contestação do seu pai, aos 20 anos no seminário, e foi ordenado sacerdote em 1834. Primeiro um padre diocesano e depois tornou-se membro da recém-fundada Congregação dos Padres Maristas em Lyon, e foi logo seduzido por esse grande desejo de ser contemplativo. Como um jovem adorador, ele foi nessa procissão eucarística em 1845, carregando o Santíssimo Sacramento. Ele pediu um zelo apostólico, como o apóstolo Paulo, para difundir o Evangelho. E de fato, numa viagem que São Pedro faz a Paris, em 1849, torna-se o provincial dos padres maristas e teve a oportunidade de conhecer muitas pessoas importantes do movimento da adoração noturna, entre as quais a Madre Marie-Thérèse Dubochet, que foram os fundadores da adoração reparadora. E com esse desejo, ele vai fundar a Congregação dos Padres do Santíssimo Sacramento, cada vez mais ciente da importância da adoração e da adoração noturna. Por isso, o Padre Eymar torna o centro da sua obra a adoração eucarística de dia e de noite, e daí vai irradiar toda a atividade caritativa ao longo de toda a periferia. Movido por essa grande convicção, junto com Margarida Guiot, o padre vai também fundar as Servas do Santíssimo Sacramento e a Associação dos Sacerdotes Adoradores e a Congregação Eucarística dos Leigos. Bonito ver essa fecundidade a partir da adoração do Santíssimo Sacramento. E depois começa a pregar retiros e essa direção espiritual para a obra das primeiras comunhões de adultos e jovens operários. O centro da sua vida vai ser, de fato, a adoração eucarística, e ele vai promover o culto ao Santíssimo nas famílias, na diocese, nas cidades. E por isso ele se torna o padre apóstolo da Eucaristia. Vai ser canonizado em 1962 pelo Papa João XXIII. Então, pensamos que tenhamos padres adoradores, que padres e irmãos consagrados que ponham cada vez mais a Eucaristia no centro e que espalhem esse amor ao Santíssimo Sacramento, noite e dia adorado em nossas casas. Que assim seja.